Olá pessoal, seja bem-vindo, Capelão Rodrigo, Capelão Ângelo. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. É um prazer estar te recebendo aqui, pastor e Capelão Ângelo. Nós estamos aqui para passar a palavra de Deus para vocês nesses dias tão difíceis, né, pastor? É verdade. Eu agradeço a oportunidade, o convite do Capelão Rodrigo para estar aqui participando e contribuindo também para a evangelização global através, da internet, das redes sociais. E nós estamos aqui exatamente para falar sobre o quê? Os acontecimentos dos últimos dias. Isso mesmo. E a primeira pergunta que eu já venho para poder colocar em pauta aqui, Capelão, irmão, você imaginava que nós estaríamos vivendo o cumprimento de várias profecias da palavra de Deus nesses dias? Olha, na verdade, na nossa geração eu não acreditava que isso poderia ocorrer. Mas a gente analisando, estudando e vendo, os acontecimentos atuais, a gente vê que a Bíblia ela é um livro inerrante, é um livro que não contém erros, é um livro profético e é um livro que nos traz a uma realidade independente da geração ou época que nós estamos vivendo. E nós observamos aí que um dos grandes fatores principais da nossa geração é que nós vemos a questão do cumprimento de Isaías 66, verso 8. Pode o Senhor constituir uma nação em um só dia? E nós vemos isso que aconteceu na nossa geração, na geração dos nossos pais. Nós vemos aí a questão da Segunda Guerra Mundial. Hitler fez um massacre, mais de 6 milhões de judeus foram perseguidos, e depois é constituído a ONU, e ali há uma assembleia onde é convidado Oswaldo Aranha, e Oswaldo Aranha, brasileiro do Sul, e ele vai pedir o quê? Para que haja uma pausa de 3 dias. Eu acho interessante isso. Ele chegou a pedir, porque o voto de Minerva foi dele. Sim. Mas ele também fez algumas reivindicações? Ele fez, na verdade, eu vejo assim, uma habilidade e a ação de Deus na vida ali, porque a gente sabe que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no sepulcro e ressuscitou. Sim. E a gente vê que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe e foi colocado para fora em vida. Uhum. Aí a gente vê que Oswaldo Aranha vai pedir 3 dias para poder fazer um diálogo tete a tete com todos aqueles que faziam parte daquela assembleia, tentando convencer aquelas pessoas a votarem em favor de Israel, e com isso a votação é expressiva e ele dá o voto de Minerva. E a gente vê o quê? Que Deus atua, não foi aquela coisa instantânea, das emoções, não, agindo com a razão. E ele vai fazer toda essa articulação política, conversar, e de repente, em um só dia, se cumpre a profecia de Isaías 66, pode o Senhor constituir a nação em um só dia, e Israel se torna nação. E o que eu acho mais bonito, que existe uma promessa em Deuteronômio 28, que Deus faz a Abraão, que se aqueles que abençoarem serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. E nós, por conta desse voto de Minerva, por conta da ação de Oswaldo Aranha, nós estamos debaixo de uma promessa que foi estabelecida lá em Gênesis, por intermédio de Abraão. Então nós vemos o que? As coisas estão acontecendo. E nós vemos os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja. Não é uma coisa tão longe. A gente vê que as coisas estão ocorrendo na nossa geração. E isso que é o mais bonito. A Bíblia está cumprindo passo a passo essa questão do cumprimento das promessas. E se a gente for aqui no decorrer da conversa, há um aspecto econômico, Capelão Rodrigues, que eu estava estudando e que vai dizer acerca do que a gente vê um profeta falar acerca do Leviatã, que é um animal grande no meio do mar, e que os barcos andavam ali próximo dele ali, e a gente vai descobrir que em Israel uma plataforma de gás foi instalada num lugar onde eles descobriram gás natural, e o local é chamado Vale do Leviatã. É mesmo? E a gente vê o quê? Uma plataforma ali no meio do mar, soltando fumaça e fogo. Um profeta vendo aquilo ali, é lógico que Deus também usa a figura de linguagem, ele poderia estar retratando isso aí como algo que seria descoberto. Uhum. E Israel tem condição até 2025 como é que fala? Me fugiu a palavra aqui agora. Manter? Não somente se manter, como fornecer para a Europa gás suficiente. Aí a gente vai ter uma análise. O que a Rússia fez?
cortou o gás da Europa, vai começar a fazer o quê? Passar gás agora para os Emirados Árabes. A Europa está passando um problema de dificuldade. Muito grande, principalmente o frio chegando agora. E quem vai fornecer e pode fornecer? Israel. Aí você vê que a situação econômica de Israel mudou. Era uma nação que foi formada em um só dia, uma nação que agora tem um maior exército, um dos melhores exércitos do mundo, e agora está se tornando autossuficiente nas condições energéticas. E a gente tem visto também algumas coisas interessantes que têm acontecido no deserto de Israel, né? Sim, a gente vê a questão dos bolainos ali do Mar Morto, que tem a profecia de Ezequiel, que fala que as águas do Mar Morto vai se tornar em água doce. E ali, perto do Mar Morto ali, está aparecendo, surgindo os bolainos. E esses bolainos são crateras que aparecem ali e de repente tem água potável. E segundo até mesmo a Aline, do canal Israel com a Aline, ela estava mostrando que já está tendo peixes ali. É ela que entrou no lago, assim? Isso, ela que entrou. Então é um canal muito bom, indico bastante, né? Mesmo porque ela é uma levita, Cohen, né? Ela é da tribo de Levi e ela ainda também pertence à geração de Arão. Ela mostra, né? Lá eles têm a genealogia deles, né? E uma coisa interessante que a gente vê também do aspecto do futuro, que fala dos 144 mil escolhidos, que são 12 mil de cada tribo. E até então as tribos conhecidas é as tribos de Levi, as tribos de Nun, e algumas tribos ainda estão desaparecidas. Mas Israel já está fazendo DNA e está levantando essa questão maravilhosa, que é achar todas as tribos de Israel, e já acharam o Cohen, que é descendente direto de Arão. Então quer dizer que se a gente for fazer um exame desse, a gente consegue saber até se nós temos alguma linhagem judaica no nosso antepassado. Sim, inclusive esse DNA é interessante. Você parece que tem descendência italiana. Sim, e português. Então, o que ocorre é que lá no DNA eles conseguem ver aonde teve a maior projeção de permanência da sua família. Porque assim, eles dizem, assim, há uma tese que todo Oliveira, Ferreira, né? Nunes não. Tribo de Nun. Não, sim, mas eles falam que tudo que é relacionado a natureza, Oliveira, Ferreira, Lima, Cordeiro, Carneiro, tudo isso aí foram os judeus que fugiram da perseguição. Sim, porque parece que, se eu não me engano, me foge a memória agora, em Portugal houve uma imposição. E essa imposição, o rei queria que todas as pessoas, né, se tornassem católicos. Então, com isso, eles quiseram forçar os judeus a se tornarem católicos. Então eram os nomes de batismo. Isso. Aí eles pegaram e fizeram uma modificação no nome, porque o nome Oliveira tem a palavra Levi introduzido dentro. Então eles acrescentaram algumas para poder disfarçar, para diminuir o impacto da perseguição. Inclusive, se eu não me engano, o rei de Portugal mandou, né, falar, não, então vocês que não querem ser católicos, vocês podem ir para o porto, e lá vocês vão pegar o navio. Aí por isso que tem aquela expressão, ficar a ver navios, porque eles foram para lá, mas o navio não foi. Porque eles realmente estavam querendo impor, né, a questão religiosa sobre os judeus. E como que está hoje, assim, que existem várias palavras, né? Eu queria poder estar entendendo, já que o irmão está mais entendido do que eu, que está lá sempre licionando, que quando você liciona, você estuda muito, porque você precisa não só ter o seu conhecimento, mas também o aprendizado daquele conhecimento em prática todos os dias, que é aplicar isso em sala de aula. Eu queria saber o seguinte, nos últimos dias, existe alguma profecia que relaciona a América do Sul ou o Brasil para alguma coisa, ou só profecias de pessoas? Olha, na verdade, essa informação eu não tenho. Uma coisa que eu sei, correlacionada ao Brasil, e eu aprendi com um pastor que hoje está na glória, que ele fala uma coisa, olha, quando Israel profere uma palavra, seja ele um sacerdote ou um cidadão israelita, se é uma palavra abençoadora, isso reflete sim na vida da pessoa. E isso é tão interessante que o antigo embaixador de Israel, se não me engano, esqueci o nome dele,
Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele aqui. Agora vê se você consegue encontrar o nome dele aí. Ele aposentou esses dias. Inclusive, ele ficava muito com o Gustavo Mendanha. E ele proferiu uma palavra, o capelão Rodrigo, interessante. Ele falou: Israel é a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. Yosh Scheller? Scheller. Isso. Então ele vai dizer que Israel é a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. E isso, quando vem dos lábios, como é que é, então? Israel é a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. Isso vem dos lábios do embaixador. E quando vem algo da parte de Israel proferido bênção, pode ter certeza que o Brasil ele pode passar, vamos dizer aqui na nossa linguagem de Goiás, o perrengue que for, que o Brasil sempre vai se sobressair. Por quê? Porque é um país que teve uma pessoa como embaixador que deu voto de Minerva. Todo brasileiro que chega lá em Israel, ele é bem, recebido, bem recepcionado, porque eles entendem o favor, a bênção que Deus, usou através de um brasileiro, e eles proferem bênção. Inclusive, teve um pastor da igreja em Cérula, o Renê Terranova, teve em Israel, e ali tinha a festa do tabernáculo, capelão Rodrigues. E eles pegaram e falaram assim: olha, a entrada é tanto, Aí eles pegaram assim: não, brasileiro nós vamos fazer mais barato. Ele falou: opa, não, eu não quero mais barato, eu quero abençoar Israel com o mesmo valor que os Estados Unidos pagam, com o mesmo valor que o Canadá paga. Por quê? Porque do momento em que eu também contribuo na mesma proporção das outras nações em favor de Israel, aquela mesma proporção vai vir como bênção na minha vida. Na verdade, não foi o embaixador. Sim. Foi Netanyahu que falou essa frase. Foi. E ele então... Netanyahu falou: Israel é a terra prometida e Brasil é a terra da promessa. Ele falou quando ele reuniu com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim, e quem repetiu essa fala, porque eu vi na internet, foi ele. Agora você vê a questão, capelão Rodrigo, da continuidade profética da palavra. Um fala, o outro fala, afirma, a gente está falando, e isso, aos ouvidos de Deus, é suave, é agradável. Então você profere: Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa. E como é a terra da promessa, nós vamos passar por problemas. Sim. Não é porque a gente tem a terra da promessa que agora tudo vai acontecer. Até porque nós precisamos alcançar essa terra da promessa. E através da gente que esse vai ser. Porque você vê que a Coreia do Sul, a gente vê, e tem até um vídeo aí de uma coreana lá, que diz que ela precisou somente, se eu não me engano, de 3% de coreano orando pela nação. E hoje nós vemos que a Coreia do Sul é potência. E quando nós olhamos para a Coreia do Norte, eles não têm a mesma liberdade. Eles não conhecem a Cristo como a Coreia do Sul. Inclusive, uma das maiores igrejas do mundo está lá na Coreia do Sul. Você vê que 3% de crente foi suficiente para transformar a nação. E nós, que estamos aqui no Brasil? Nós temos hoje 80% se diz cristãos. Dos 80%, nós devemos ter 60% aí católicos. Sim. Eu acho que uns 40% dos 80%, tá? Sim. Dos 80% evangélicos. Você crê? Creio. Ou você acha que esse número... Não, acredito. Eu estou equivocado. Acredito. E mesmo se você pegar... Mas é 60% dos 80%. Sim. E 40% dos 80%. E se você pega esses 40% que se dizem evangélicos, e se a gente tirar apenas 10% desses 40%, que são do ciclo de oração. Isso, que são... que são realmente de oração. São guerreiros. Que estão ali com os joelhos dobrados, que estão intercedendo, estão clamando
é o suficiente. E 10% dos católicos, junta aqui 10% dos católicos, 10% dos evangélicos. É o suficiente. É mais do que a Coreia do Sul teve. E é o suficiente. Agora, o que retrata o Brasil com relação a essas dificuldades é o nosso posicionamento. Porque eu posso orar clamando, pedindo por algo, mas se eu não fizer de acordo com a ação da minha oração, eu vou estar clamando a Deus e agindo ao contrário. E eu não vou conseguir alcançar o objetivo. E é isso que a gente tem que entender, que como igreja, como embaixadores que somos de Cristo, nós temos que estar orando e atuando na proporção da oração. Principalmente que é o seguinte, irmão, nós precisamos entender que nós somos pecadores. Sim. Né? Nós pecamos. E através desse, a gente pode ver que a escatologia fala muito na questão da remissão, né? Sim, remissão dos pecados. Remissão dos pecados, o sangue de Jesus sobre nós, que até aqui fala, ó, Apocalipse 12:11. Fala sobre a questão da proteção que Deus dá através da remissão que Ele fez com Cristo ali na cruz, que morreu por nossos pecados. Por isso a importância de você, cristão, você sempre está arrependido dos pecados e iniquidades que comete. Porque nós não estamos livres de ter pecados ocultos. Nós estamos sujeitos. Aí depois você esquece, você acha que não pediu perdão, mas não pediu perdão. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender. Porque quando houver um clamor genuíno, esse clamor genuíno ele vem através do quê? Do contrir. Né? Eu preciso saber que eu estou errado, que eu sou um pecador, que eu sou dependente de Deus e que só Ele que pode me reverter minha situação. Aí eu me arrependo dos pecados, peço perdão desses pecados e levanto um clamor pela nação. Sim. Então o Brasil precisa fazer isso, entender, né, que tem pecado, pedir perdão desses pecados, sim, clamar para Deus e não cometer mais esses pecados. Fica pelo Rodrigo um fato interessante. Nós temos que entender que a chave da vitória está na adoração. Você sabe por quê? Pelo seguinte fato, que o pecado ocorreu lá no céu por conta da adoração. E no final de tudo vai ser restaurado a adoração. E como assim, irmão Ângelo? Preste bem atenção. Quando estava lá no céu de glória, os anjos, né? Satanás estava ali, ainda que não era decaído, não estava deposto ainda do seu cargo, ele era aquela pessoa que estava mais próxima de Deus. E ele via Deus recebendo a adoração. Isaías fala que quando ele passava, né? Com pedras afogueadas, né? Seu manto, né? De anjo ali, suas vestes, entoavam louvores. Aí você vê que ele vê que Deus recebe aquilo ali, porque a inveja, irmão, é um pecado involuntário. Irmão. Inveja é um pecado involuntário. É algo que você, às vezes, não é aquela coisa de projeção. Às vezes a pessoa fala alguma coisa e, de repente, entra dentro do seu íntimo ali, assim, e, de repente, brota aquilo ali, e aquilo ali vai virar uma inveja, vai virar uma raiz maligna. Que foi o que aconteceu com o diabo. Porque enquanto ele estava lá, que ele viu a adoração direta, que ele viu a ação, né, maravilhosa de Deus receber, né, essa adoração, vai brotar dentro dele a iniquidade e o desejo de destronar Deus. Ele fala assim, eu quero sentar acima das estrelas, acima do trono do Altíssimo. Então ele deseja. E naquele momento que ele deseja ali, dentro dele cria-se essa raiz maligna. E por que ele não tem um remidor como nós temos um remidor? Porque a ação dele foi interna. Foi de dentro para fora. Então Deus entende o quê? Que é algo dele mesmo. É a essência dele, ele virou aquilo ali. E ele vai tentar usurpar a adoração e desejar para Deus aquilo que é de Deus. Agora ele vai lá no Éden, e Adão, ao tempo todo, na viração do dia, ele tinha um contato direto com Deus, um momento de adoração, um momento de estar diante de Deus. E ele vai pegar, ele vai usurpar aquilo ali, e vai falar assim, você pode ser como Deus. Mas ele demonstrou o que ele queria ser para Eva. E Eva vai e cai na armadilha dele. Só que como o pecado, a qual foi atingido Adão e Eva, veio de fora para dentro.
Então Deus entende que nós não tivemos a vontade de ser igual a Deus, mas foi implantada. Aí Deus vai falar assim, pode ser que você fez isso com eles. Você vai até picar o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Aí Deus vai falar assim, eu vou resgatar. Aí você vê que de Gênesis até o fim da consumação da história, Deus está tentando resgatar o homem, está tentando salvar o homem, porque o fundamento foi o quê? A adoração. E o fechamento da história da humanidade vai ser o quê? Todo joelho se dobrará e adorará ao Senhor. Então a gente vê que maravilha que é, né? A adoração foi uma motivação do pecado, mas também a adoração vai ser a restauração de nós estarmos na glória com o Senhor. Por que nós vamos falando isso? Mas vocês iam falar de escatologia, de os últimos dias, tal, porque está em Cristo isso, está dentro de Apocalipse, está dentro de Daniel, está dentro de Isaías, que precisa ter o arrependimento, que precisa ter a cobertura, que o milagre da cruz é importante, sem ele não teria como fazer, está tudo lá. Não é só misticismo, não é espiritual de Apocalipse e de Daniel, mas sim a importância da consumação da unidade, que nós nos tornamos um só em Cristo. Mano, só criatura em Cristo Jesus. Entendeu? Então nós somos uma igreja. A igreja é todos nós sermos um só em Cristo. É interessante, Capelão Rodrigo, se a gente às vezes as pessoas não estão entendendo, né? Mas o que acontece? Satanás, ele aparece lá em Gênesis como uma serpente. E no decorrer do avanço da humanidade, o pecado vai alimentando essa serpente, e lá em Apocalipse a serpente se torna em dragão. Então o pecado da humanidade, a iniquidade humana, a maldade humana vem alimentando Satanás, e aquela serpente vai chegar lá conhecida como um dragão. Tamanha é o que? A iniquidade humana. Mas Jesus, ele vai abater o dragão, e ali ele vai prender esse dragão, e esse dragão vai ficar preso por 1000 anos, depois que passar a tribulação. É essa igreja, né? Isso. Nessa hora? Não, nesse momento aí, porque a tribulação, as pessoas têm dizer assim, a tribulação, uma grande tribulação. A grande tribulação é um período de 3 anos e meio. Então segura aí, nós vamos voltar agorinha, e nós vamos estar falando direitinho para você como que é essa questão.